Tá aí uma antiga e bela moeda de cobre portuguesa. Essa aqui data de 1677 e está em excelente estado de conservação. É claro, tem umas batidinhas, tem raspo no bordo, mas isso é comum nesse tipo de peça. Legenda dela integralmente visível, né? Assim como o brasão português. Esse lado aqui dá para ver super bem o valor, também a legenda, a data inteiramente visível. Pelo que eu tive a oportunidade de ver em alguns museus em Portugal, tem peça muito mais bonita que isso aqui não. As do museu estão nesse estado de conservação também. Então considero aí ela super bem conservada. Temos aí um 10 réis, Casa de Cunhagem da Bahia, essa aqui de 1823. Então é justamente a data aí que torna a pecinha interessante, né? Uma vez que na Bahia a cunhagem das moedas de estilo Brasil, Reino Unido de Portugal, né? Então aí do período anterior continuaram sendo cunhadas depois de 1822, né? Pós-independência do Brasil, né? Com essa data já deveria ter as armas do Império do Brasil, o que não ocorre com esta peça aqui. Então por isso que ela se torna interessante. Aí um vintenzinho de 1829, letra monetária R, Brasil Imperial, Dom Pedro I, com o carimbo geral de 10. Tanto a moeda quanto o carimbo falsas do período. Para ver aí claramente a coroa é muito diferente, as folhas também aí são indícios. Esse Brasil Imperial tá bem diferente. Chama atenção aí também ser a coroa sem forro, né? Então a gente pode ver aqui entre os arcos da coroa ali que não tem o forrozinho desenhado. Então é uma pecinha interessante aí por ser a peça e a carimbagem falsa. Do período, né? Então circulou aí como verdadeira, foi feita para enganar o erário e não enganar colecionadores. Então é uma peça falsa do período e não uma falsificação. Coisas bem diferentes. Tá aí um 80 réis de 1827, feito no Rio de Janeiro. Então, reinado Dom Pedro I. Esse aqui, como dá para ver, recebeu o carimbo geral de 40, né? Que é esse 40 carimbado sobre o valor original da moeda, que era o 80. Isso aqui é uma moeda comum, não é difícil de achar, né? Chama só atenção mesmo no estado de conservação. A peça está bem bonita. Essas peças normalmente a gente acha, né, com bastante desgaste, uma vez que era um valor pequeno que muito circulou no período. Dá para ver aqui no brasão também que ele tem, né, como se estivesse meio apagado. Isso é o reflexo da batida do carimbo do outro lado. Né? Então, toda moeda que tiver o carimbo geral, ou, né, outros carimbos, normalmente no outro lado você vai encontrar aí a marca do carimbo. Então, se a gente for ver, vai equivaler bem certinho onde foi batido e a marca. Tem uma moeda de 1830, feita no Rio de Janeiro, Dom Pedro I. Isso aí recebeu aí o carimbo geral, né, a partir de 1835 inicia a batida dessa carimbagem, então no reinado de Dom Pedro II. Então mesmo sendo uma moeda de Dom Pedro I, a partir dessa carimbagem, com a nova monetarização da peça, então ela passa a fazer parte da coleção do Dom Pedro II. Então, na hora de colocar na sua coleção, né, e escrever o nome do rei, do monarca, vai ser Dom Pedro II, e não Dom Pedro I. Pecinha com serrilha. Está em bom estado de conservação, uma peça bem comum, não é difícil de achar, mas em bom estado sempre é um pouco mais difícil. Aí uma bonita peça de 1826, Rio de Janeiro. Dom Pedro I, com o carimbo geral de 40. Então 80 réis que virou 40 para adequar o peso ao valor facial. Peça em excelente estado de conservação. Dá para ver ali que o cunho aqui está um pouquinho deslocado, né? Tem aí o que se chama de boné. Ao meu ver aí, muito pouco, né? Não é uma... É um boné muito pequenininho e ainda mais em cobre, então não deve nem ser considerado. Mesma coisa quando você pega aí um reverso inclinado menos de 15 graus. É muito pouco, então não se leva em conta. É claro que na hora de você fazer as anotações, você vai colocar essa observação, mas não dá para considerar uma variante na minha visão, né? Na minha forma de encarar. O cobre era muito irregular mesmo, as cunhagens, né? Então é muita pouca diferença.
E uma moeda muito bonita, um 80 réis, com carimbo geral de 40. Essa aqui de 1826, Casa do Rio de Janeiro. Então, cunhada no Rio de Janeiro. Dom Pedro I, que virou Dom Pedro II após a carimbagem. Peça em excelente estado de conservação, dá para ver bem aí a marca do carimbo geral, do outro lado da moeda. É interessante que essa peça aqui é invernizada, né? Então é uma prática comum em moedas que participaram de coleções aí nos anos 50, 60, 70 até. Era o holder do período, né? Já como não tinha o invólucrozinho para colocar a moeda, para evitar o contato com o ar, eles passavam uma fina camada de verniz. Né? Hoje em dia não é mais indicado, mas também não acaba não depreciando aí o valor da peça, né? A não ser que esteja com um verniz muito mal feito, senão sem problemas. Império do Brasil, Dom Pedro II já, então 1831, feito no Rio de Janeiro, com um carimbo geral super estranho. Possivelmente alguma falsificação, uma vez que, né, os carimbos costumam ter uma qualidade melhor, inclusive um formato de letra e fundo linhado bem diferente.